A Guerra de Canudos 1896 a 1897, um dos episódios mais violentos e marcantes da história do Brasil. Republicano, o contexto histórico se dá com o Brasil acabado de virar república. A república foi proclamada em 1889, mas a mudança não trouxe melhorias imediatas para a população pobre. A seca castigava o Nordeste. Os impostos aumentaram. A economia estava instável. A Igreja Católica perdeu privilégios e se enfraqueceu politicamente. Camponeses sofriam com violência de coronéis e miséria extrema. Nesse cenário surge a figura de Antônio Conselheiro, líder religioso e carismático, crítico da República e visto como ameaça pelas autoridades. Antônio Conselheiro, nascido Antônio Vicente Mendes Maciel, cearense, era um pregador itinerante que percorria o sertão construindo igrejas, cemitérios, reformando estradas e ensinando preceitos religiosos. Pregava contra impostos abusivos, contra o abandono do sertanejo e tinha uma visão religiosa tradicional, não republicana. Ele não chamou ninguém à guerra, ele era visto como santo e guia espiritual pelos pobres. O surgimento de Canudos se dá por volta de 1893. Conselheiro fixa-se numa fazenda abandonada chamada Belo Monte, perto de Canudos, no sertão da Bahia. Em pouco tempo, a comunidade cresce para mais de 25 mil habitantes. Alguns relatos falam entre 20 e 30 mil. O arraial consistia em trabalho comunitário e divisão simples dos recursos. Rejeição formal à República por motivos religiosos. Não pagavam impostos, não havia propriedade privada da terra. Para os sertanejos, era um lugar de proteção. Para o governo, um foco perigoso de resistência política. Canudos vira alvo havia dois grandes temores do governo republicano. Temor político. A República temia um movimento restaurador da monarquia. Conselheiro era monarquista por convicção religiosa. Ele via a República como obra do demônio. Isso foi interpretado como uma ameaça de golpe. Temor militar. O arraial cresceu demais. Tinha milhares de homens, muitos experientes no uso de armas por causa das lutas contra coronéis e jagunços locais. Temor das elites locais, coronéis e fazendeiros viram Canudos como um polo que atraía seus trabalhadores. Um mau exemplo porque rejeitava impostos e desafiava a ordem. Esse conjunto de forças pressiona por uma resposta. O início do massacre se dá com as 4 expedições militares. Primeira expedição em 1896, pequena e mal preparada, comandada pelo tenente Pires Ferreira. Canudos derrota facilmente. A tropa não conhecia o sertão e subestimou os moradores. Segunda expedição, chefiada pelo Major Febrônio de Brito, maior que a primeira, mas novamente os soldados sofrem com um terreno, falta de água e emboscadas. É derrotada perto das cercanias do arraial. Terceira expedição, com o famoso coronel Moreira César. Moreira César era conhecido por sua brutalidade política e acreditou que em 2 dias resolveria o caso. Avança sem planejamento. Tenta tomar o arraial rapidamente, é alvejado e morre em combate. A derrota causa comoção nacional. Jornais chamam Canudos de fanáticos barbarizados. A República decide destruir o arraial a qualquer custo. Quarta expedição. A maior operação militar do Brasil, até então com mais de 7 a 10 mil soldados, canhões Krupp e logística completa. Inclusos engenheiros, artilharia pesada, infantaria treinada. O objetivo era claro: aniquilar Canudos. Canudos é traído e destruído traição pelo governo e pela imprensa. A imprensa republicana espalhou que Canudos queria restaurar a monarquia, o que nunca foi provado. O governo usou isso para justificar uma guerra interna total, traição por coronéis da região. Coronéis que antes tinham convivência pacífica com o conselheiro passaram a apoiar o cerco militar, porque estavam perdendo trabalhadores e poder. Cerco e métodos brutais, o exército cortou acesso à água e à comida. Usou artilharia pesada continuamente. Prendeu mulheres e crianças. Houve decapitações, execuções sumárias e incêndios. A destruição foi sistemática. A morte de Antônio Conselheiro. Ele morreu em 22 de setembro de 1897, provavelmente de disenteria, após meses de fome e desgaste. Sua morte só foi descoberta pelo exército semanas depois. O governo mandou desenterrar o corpo, cortar a cabeça e enviá-la a Salvador para estudos frenológicos, prática pseudocientífica da época. O fim, outubro de 1897, a queda foi brutal. O exército invade casa por casa. Sobreviventes são mortos.
Não há rendição, o arraial inteiro é queimado. Dos milhares de habitantes, sobraram apenas 4 adultos vivos. Segundo o relato clássico de Euclides da Cunha, pesquisas modernas indicam que algumas dezenas podem ter sobrevivido dispersas, mas o núcleo do arraial foi exterminado. As consequências, Canudos virou símbolo da violência estatal contra o povo pobre. A República mostrou-se frágil e autoritária. O conflito marcou definitivamente a história do sertão. Euclides da Cunha transformou o episódio em obra literária. Os Sertões 1902. A Guerra de Canudos não foi uma revolta organizada para derrubar o governo. Foi uma comunidade pobre buscando sobrevivência, liderada por um pregador carismático, destruída por medo político, preconceito e erro estratégico do governo. É, até hoje, um dos maiores massacres da história do Brasil. Se você gostou, curta e compartilhe, ajude o canal a crescer e trazer conhecimento de forma leve e divertida. Deixe nos comentários o que vocês acham. Se Canudos tivesse vencido, você acha que o Brasil poderia hoje ser um país de mais acesso ao povo mais pobre? Vamos nos enriquecer de conhecimento. Até a próxima!